Nós estamos entrando numa nova fase e precisa de um pouco mais de orientação também, né? Claro. Não orientação, mas entender todos os pontos, né? A complexidade das coisas, né? Eu me sinto mais à vontade falando o que eu penso, falando a verdade, do que tentando vender alguma coisa. Isso. Sempre me chamou a atenção fazer coisas diferentes. Sequência de uma carreira acadêmica, porque eu também sempre quis, de alguma forma, me envolver com pesquisa, me envolver com inovação. Então... Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto é obesidade, então hoje a gente vai conversar sobre alguns aspectos de tratamento clínico, tratamento nutricional e intervenção nutricional e outras coisas que envolvem cirurgia da obesidade, tratamento medicamentoso, enfim, a gente vai dar uma geral aqui com a Juliana. A Juliana Blansky é nutricionista, ela trabalha já há muito tempo também com pacientes obesos, né? Hoje em dia a gente fala em nutrição quase que obrigatoriamente também, né, Juliana, a gente tem que falar em obesidade, né? Sim. E eu acho que vai ser bem rico aqui a nossa conversa, vai ser bem legal. A gente já trabalhou junto, então a gente já tem assim, uma certa uma facilidade a gente já discutiu muitos casos juntos e tal. E a Juliana é uma referência também nesse assunto, acho que vai ser bem bacana a gente abordar alguns assuntos. Então é isso, Juliana, vamos lá, vamos falar um pouco sobre obesidade. Eu queria puxar um assunto que para mim está muito não na moda, mas muito em foco, na verdade. E ainda no Brasil a gente está engatinhando, né? Mas ele é muito forte lá fora, principalmente, que é o uso das novas drogas, as drogas anti-obesidade, e qual que é o impacto que isso pode ter na sociedade, nas abordagens que a gente tem com os pacientes, né? Será que vai ser o fim da cirurgia bariátrica? Vai ser um recomeço da cirurgia bariátrica? Como é que você vê, assim, do ponto de vista nutricional, uma perspectiva de tratamento muito bom para todas as pessoas que estão acima do peso? Você enxerga isso como um aspecto positivo? Como é que você está vendo essa chegada das novas drogas? Então, né, na verdade, isso tem mudado muito a conduta nutricional, né? Porque desde que essas drogas chegaram, assim, é uma enxurrada de pessoas, né, usando, e nem todas com indicação. Então, eu acho assim que elas vieram com toda certeza para auxiliar, e não acho que seja o fim ainda da bariátrica, né? Mas eu acho que ela veio para ajudar, sim, nessa questão da obesidade. Mas ainda existe muito a se melhorar em termos do critério para utilização e coisa e tal, e também da alimentação, né? Porque assim, o que eu vejo, pelo menos na minha prática clínica, que as pessoas, elas começam a usar esses medicamentos sem controlar paralelamente a alimentação. Então elas param de comer, porque não sentem fome, ficam nauseadas e etc. E com isso acabam tendo uma perda de peso. Mas sem se alimentar da forma correta, sem garantir a ingestão proteica, principalmente, adequada. E daí depois isso acaba não sendo muito definitivo, né? Então eu acho assim, eu sou super a favor, eu acho que essas medicações vieram com certeza para agregar e para ajudar muito, mas a gente precisa sempre do suporte nutricional paralelo, para que a gente garanta que esse paciente tenha uma ingestão proteica pelo menos adequada e que não perca só massa magra, né? Porque quando a pessoa para de comer por estar usando o medicamento, né, sem se alimentar da forma correta, acaba tendo uma perda grande de massa magra. E eu sempre digo isso no meu consultório todos os dias, que a massa magra é longevidade, é qualidade de vida, é saúde, é o que te afasta das doenças crônicas, é o que te traz qualidade de vida. Então a gente tem que usar essa medicação de uma forma bacana, com as adequações nutricionais necessárias para que realmente o resultado seja positivo e essa pessoa não perca só massa magra e perca também gordura, e com isso tem um tratamento legal, né? Super interessante, acho que esse é um enfoque bem maduro, né, de quem já está acostumado há muito tempo a tratar obesidade e outros transtornos nutricionais, né? Eu acho que você tocou num assunto fundamental, que assim, nunca por isso que a obesidade sempre foi tratada dentro de um ambiente multidisciplinar, porque nunca é uma coisa só, né? Nunca é só a cirurgia, nunca é só a colocação lá, eventualmente, de um balão. Eu acho que o balão, sim, eu acho que está com
ele acaba competindo talvez um pouco com as drogas e esse eventualmente vai ter uma diminuição importante do mercado, né, dos balões gástricos. Mas voltando então ao centro da nossa conversa, eu acho que assim, nunca é uma abordagem só, né? Sim. É a abordagem nutricional, porque é fundamental que o paciente mantenha a sua massa magra, é fundamental que o paciente se mantenha bem do ponto de vista da própria bioimpedância, né, da distribuição de massa magra e massa gorda, perfil corporal, do perfil corporal, e para que as pessoas não adoeçam, né, porque elas não desenvolvam doenças. Então não é só o aspecto físico, estético, é longe disso, por isso que quando a gente faz esse tipo de tratamento, a gente está pensando sempre numa melhora da saúde global. Então, eu acho que dentro disso que você falou a nutrição que é fundamental, e eventualmente algum tipo de apoio médico, né? E digo eventual porque eu acho que não pode ser a primeira abordagem, né? A primeira abordagem tem que ser a mais natural possível, ou seja, ajustar a alimentação, mas também sempre junto com atividade física, né? Então, as pessoas, essa consciência de que a gente fica bem física e emocionalmente, físico e psicologicamente, se a gente se alimentar bem e se a gente fizer uma atividade física regular, isso é um dos princípios fundamentais para a gente ter uma boa saúde. Eventualmente o médico vai participar com algum tipo de intervenção, mas se a gente focar nessas duas áreas, principalmente atividade física e nutrição, a gente tem uma chance muito grande de se manter muito bem, né? Com certeza. A obesidade, ela é multifatorial e a gente precisa sempre ter esse olhar multidisciplinar para que ela realmente tenha controle, né? E até a cura, né? Que é possível. Então, eu acho que quando a gente entra com uma boa medicação, com um acompanhamento adequado, com o controle também dos exames laboratoriais, para que a gente mantenha os estoques de nutrientes desses pacientes adequados, eles vão com certeza ter o emagrecimento que eles tanto buscam, mas com o controle e melhora da saúde, que é o que a gente quer que aconteça, né? A obesidade a gente tem que entender, né, que é uma doença mais nutricional do que qualquer outra coisa, né? Uma doença eventualmente de fundo genético, ela também tem o seu aspecto endocrinológico, mas que ela é uma doença comportamental, né? Então, se as pessoas comem de forma adequada, dificilmente elas vão desenvolver um sobrepeso ou desenvolver uma doença mesmo, que é a própria obesidade. Então, a gente entende que é central o controle da alimentação, né, Juliana? Sim, eu acho que a alimentação, ela está ligada a tudo que envolve saúde hoje em dia, né? Então, a obesidade não é diferente. E a gente precisa ter sempre esse controle alimentar, essa conduta nutricional paralelo a qualquer escolha de tratamento que a gente tem aí no decorrer do caminho, porque o que eu vejo, acho que você também deve ver bem mais do que eu até, que tanto para a cirurgia bariátrica quanto para o uso de medicação, as pessoas sempre procuram não ter que mudar a alimentação, não ter que mudar o estilo de vida e acreditar que é só a cirurgia que vai resolver. É a renúncia, né? Exatamente. A pessoa não quer fazer a renúncia, né? Exatamente, que é só a cirurgia, que é só a medicação. E eu acho que isso é o caminho para o insucesso, né? E quando a gente realmente quer tratar a obesidade, curar a obesidade, ter um resultado que seja duradouro e eficaz, a gente precisa dessa união da conduta médica com a mudança de hábito, que não tem como escapar, gente. Se a gente disser que tem como escapar, não é verdade. E até um pouco incongruente também, né? Você querer comer de tudo, sabendo que aquela alimentação que você está acostumado a fazer, ela não te faz bem, e mesmo assim querer perder peso com um comportamento que é um comportamento inadequado para aquilo que é para o teu objetivo, né? A gente percebe que na cirurgia, a própria cirurgia, ela é um limitador, então a pessoa não consegue pelo menos comer quantidades daquilo que não é bom, mas na medicação talvez seja um amparo, não é uma palavra das melhores, mas uma muleta que não seja uma muleta tão forte assim, né? Acho que é uma muleta mais fácil do que a cirurgia, né? Porque, enfim, o processo cirúrgico em si é uma cirurgia, né? E aí as pessoas querem ir para a medicação porque acham que a medicação não é uma cirurgia, mas tem as duas coisas, os dois tratamentos têm o lado positivo e negativo. E a indústria farmacêutica, que também, obviamente, é uma indústria muito forte e que tem a percepção bem correta e bem estudada do comportamento das pessoas, sabe que hoje as medicações são injetáveis, mas a partir do momento que elas forem via oral, ou seja, facilitar ainda mais o uso das medicações,
realmente as pessoas vão usar isso e eventualmente sem praticar essa renúncia, né? Tem um dado bem interessante, né? Por que as medicações ainda não entraram via oral, esses novos remédios para obesidade? É porque o uso da substância ativa, das substâncias ativas, para fazer medicação via oral, você precisa de muito mais do princípio ativo do que para a medicação endovenosa. E está em falta no mercado porque virou uma coqueluche essa história de drogas anti-obesidade. Por isso que talvez não seja lançado esse ano e sim ano que vem, porque está em falta o princípio ativo e usa muito mais para fazer a droga anti-obesidade via oral. Olha, eu não sabia disso. Isso é um fato bem interessante. Mas vamos mudar um pouquinho agora e vamos pensar o seguinte. E naquele paciente que tem uma recuperação de peso, que infelizmente isso acontece, a gente sabe aí que cerca de 30% dos pacientes que fazem bariátrica acabam recuperando peso de forma importante. Será que essa nova ajuda, né, não só para o paciente, mas para quem trata a obesidade, que são as novas drogas, será que elas vão ter um papel bem interessante também nisso? Eu acho que sim. Eu acho que seria muito bacana para que a gente consiga, obviamente, né, paralelo a tudo que a gente tem que trabalhar também no consultório, evitar uma segunda cirurgia, né? Não sei o que você pensa de uma segunda cirurgia, terceira cirurgia. Eu acho que você tocou no ponto fundamental. Acho que tem que ser, a cirurgia bariátrica ela é feita para ser feita uma vez só. Se você tiver algum fator de pouca adaptação do paciente à cirurgia, aí sim ele deve pensar numa reoperação. Ou seja, uma reoperação muito mais para consertar um problema, algo que acontece com a cirurgia, muito mais do que para tentar fazer o paciente perder mais peso. E eu acho que talvez a presença dessas drogas, a existência delas no mercado de forma mais rotineira, talvez tenha esse papel, assim, de dar uma segurada, né, e evitar os exageros em relação à operação, reoperação, terceiras, quartas cirurgias. Eu acho que isso vai ser um papel bem interessante mesmo. Com certeza. Eu sempre, pelo menos assim, o que eu vejo no consultório, né, essa questão do reganho de peso e do sucesso cirúrgico, acho que tem muito a ver com todo o processo do paciente, né? Então, assim, aquele paciente que chega no consultório, faz todo aquele acompanhamento do pré-operatório, de, enfim, melhorar os exames laboratoriais, perder peso, entender o que vai acontecer com ele depois da cirurgia, que eu acho que muitas pessoas querem operar para ontem e às vezes não entendem o que vai acontecer, não entendem o que vai mudar, quais serão as renúncias, o que vai ter que acontecer na vida dessa pessoa depois para que a cirurgia realmente seja um sucesso. Então eu acho assim que esse paciente que é bem preparado, que faz essa preparação, perdendo peso, normalizando exames, cuidando da saúde, já começando a mudar o estilo de vida, faz a cirurgia, aí depois de um tempo, se começa a ter dificuldade para manter o peso e recuperar um pouco, a medicação seria perfeita, né? Ideal. Eu acho que sim também. Eu acho que também, indo bem na tua linha, isso não é uma nova fase, na verdade, do tratamento da obesidade, né? E a gente vai ter espaço para todas as coisas, e talvez um espaço bem melhor, bem mais definido, né? Para quem deve usar medicação, então falando da indicação, né? A gente estava conversando sobre isso aqui em off, o quanto as pessoas acabam exagerando e não entendendo que aquilo ali é um remédio, tem efeitos colaterais e tal. Tanto para o uso da medicação quanto para a própria melhora da perspectiva da cirurgia, né? Fazer cirurgia realmente para aquelas pessoas que já tentaram com outras formas, agora tem mais uma modalidade de tratamento, não deu certo, aí sim, colocar isso como uma última alternativa depois de que tudo o que foi tentado não aconteceu, não deu certo. Dentro dessa perspectiva, eu realmente acredito que o número de cirurgias bariátricas vai acabar diminuindo um pouquinho, se readequando, na verdade. Sim, com certeza. E isso é importante, né? Acho que assim, a gente precisa ter tratamento para obesidade, porque, enfim, é um problema de saúde pública enorme, mas a gente precisa direcionar o paciente para o tratamento certo, né? Então, acho que os medicamentos estão aí para ajudar e até para, de repente, melhorar essas indicações e, enfim, fazer com que a gente consiga indicar para cada pessoa, de forma individual, o melhor tratamento, né? Falando um pouco sobre indicação, né? E o que você tem visto no consultório em relação aos pacientes que precisam dessas drogas? Então, são drogas que foram criadas mais para tratamento de diabetes, inicialmente, pelo menos, né? Hoje a gente já tem drogas que já estão indicadas para obesidade, mas ainda no Brasil é importante o tratamento, o uso dessas drogas para diabetes.
e os pacientes que usam de forma indiscriminada, para perder um pouco de peso, sem acompanhamento médico. O que você tem percebido em relação a isso? Isso é o que me preocupa, né? Porque, como a gente falou até agora, acho que essas medicações vieram sim para ajudar e até revolucionar essa questão da obesidade, e são muito bem-vindas, mas esse uso indiscriminado é uma coisa que está presente no consultório, né? Então eu vejo assim, pacientes super jovens que de repente, já tentaram ali, fizeram um acompanhamento nutricional, mas até por imaturidade e não querer abrir mão de algumas coisas, acaba partindo para o uso da medicação, né? Então, assim, eu tenho pacientes de todas as idades usando essa medicação, todas as medicações, pacientes que têm indicação e pacientes que não têm indicação, pacientes que precisam de repente que usam por um período curto para emagrecer por uma data pontual, então assim, eu tenho um casamento, vou usar a medicação, vou usar a caneta. Então, assim, é isso que preocupa, porque a gente sabe que, como todo medicamento, tem os seus efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais preocupam, né? Porque para uma pessoa que realmente não tem indicação, pode ser muito sério, né? O que você considera, assim, mais sério dessa utilização? Então, a gente sabe que essas drogas, cada droga tem um efeito... tem um efeito um pouco diferente, tem um efeito base que são os análogos do GLP-1, que enfim, que promovem essa perda de peso, mas também alguns efeitos colaterais de diminuição do esvaziamento gástrico, né? A possibilidade até de provocarem, né, uma doença um pouco mais grave, que seria a pancreatite aguda. Então, sim, a gente sabe que, assim, se você for ler a bula de um remédio, você não vai tomar remédio nunca, nenhum, né? Mas existem efeitos colaterais. De qualquer forma, os efeitos colaterais, eles são menores, né? Senão a gente não teria a aceitação mundial que a gente está tendo, sim, desse tipo de medicamento. O que eu vejo no consultório, assim, de efeito que eu não considero legal, na parte nutricional, é a questão da perda de massa muscular, né? Que, sim, o paciente acaba não cuidando da alimentação, não comendo direito e não, enfim, ingerindo a quantidade de proteína necessária. Então, ele acaba perdendo muita massa magra, ao invés de perder gordura e mudar realmente a composição corporal, que é uma coisa que a gente busca no processo de emagrecimento. E a questão da microbiota intestinal, que eu também vejo que acaba sendo muito prejudicada, né? Então, assim, eu acho que a medicação está aí, né? A gente tem que usá-la da melhor forma possível para ajudar, né, no tratamento da obesidade, mas a gente tem que ter cautela na indicação e cuidado no acompanhamento e na gestão do uso dessa medicação. Então, né? Você tocou num ponto super interessante, porque assim, a gente não vai deixar de ter equipes multidisciplinares para tratar a obesidade, né? Isso não era uma realidade só para a cirurgia. A próprio uso de medicações e drogas anti-obesidade, elas têm que vir acompanhada de um profissional da área de nutrição, de um profissional da área de educação física, né? E de um médico que seja o responsável, enfim, tanto pela prescrição quanto pelo tratamento de eventuais efeitos colaterais. Eu acho que essa consciência ela é fundamental, porque não é um tratamento tão simples assim. Você tocou em um ponto fundamental. Você veja a importância da cultura dessas equipes multidisciplinares, né? A importância da nutrição. E toda vez que se fala o tratamento da obesidade, a gente tem que incluir a nutrição, porque ela é central, né? As pessoas ficam obesas porque elas comem de forma inadequada, né? Seja na quantidade, seja na qualidade dos alimentos, ou nos dois. Então, é super legal isso. Eu acho que essa consciência, né? Trazer a consciência de que tratar a obesidade significa ter que ser acompanhado por diversos profissionais. Ela é uma consciência que precisaria estar um pouco mais presente, talvez. Né? Com certeza, se todos os médicos pensassem assim, né, de repente a obesidade estaria num outro caminho, né? Então, assim, acho que unir forças entre todos os profissionais é o sucesso para qualquer tratamento de obesidade hoje em dia, né? Também acho. Então, pessoal, resumindo, acho que a conversa foi ótima aqui com a Juliana. E para mim está bem claro que existe uma nova fase chegando, né, se instalando. Isso não quer dizer que as outras modalidades vão desaparecer, talvez até seja uma forma de reforçar e de deixar mais legítimo mesmo o tratamento da obesidade com diversas modalidades diferentes. Mas eu acho que o que fica para nós, assim, todo o tratamento de uma doença crônica como a obesidade precisa ser feito de uma maneira correta, de uma maneira séria, com profissionais que entendam do assunto, que estejam acostumados a tratar, a lidar com isso. E eu queria uma mensagem final aí da Juliana sobre essa nossa conversa de hoje. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente precisa olhar para a obesidade de uma forma cuidadosa,
com muito respeito, porque normalmente o paciente que tem uma obesidade importante é um paciente que, enfim, tem várias questões ali para ser trabalhado. Então tem a questão emocional, que eu acho que é uma questão que ajuda e contribui muito, né? Então a gente precisa amparar essa pessoa de uma forma muito ampla e fazer um tratamento adequado, individualizado. Não existe um protocolo fechado. Acho que o protocolo a gente desenvolve de acordo com cada paciente e com muito respeito, né? E as coisas acabam acontecendo do jeito que elas precisam acontecer. Perfeito, acho que é isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo. Sempre me chamou a atenção fazer coisas diferentes. Em sequência de uma carreira acadêmica, porque eu também sempre quis, de alguma forma, me envolver com pesquisa, me envolver com inovação. Então,